no Palácio do Planalto, provocou uma reação do PT, mobilizou o presidente Lula e também levantou questionamentos sobre as decisões tomadas pelo Supremo neste caso. Para a gente entender melhor esses bastidores do tabuleiro político e impacto dessa crise no governo, eu vou convidar o Gustavo Zucchi, que é repórter da coluna Igor Gadelha, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Oi, Zucchi, bom dia. Estava de férias, voltou. Bem-vindo. Estava de férias, voltei. Uma boa tarde a todo mundo que está assistindo aqui. Ou bom dia ainda, né? Bom dia para quem está assistindo o Contexto Metrópolis. Mais uma vez, um prazer estar aqui em uma semana animada, tanto no Palácio do Planalto quanto na oposição, para todo mundo aqui em Brasília com essa nova fase da Compliance Zero, né? Olha, conversa entre Lula e Jacques Wagner. Lula já entrou em contato com o líder do governo no Senado. E eu queria entender como foi essa conversa e o que a gente pode esperar agora de um posicionamento do presidente Lula em relação ao cargo, à função dele enquanto líder no Senado mesmo. Então, Neila, basicamente essa nova fase da operação mostra, mais uma vez, como que está funcionando, como funcionava essa teia do Vorcaro aqui em Brasília, essa grande mansão mal assombrada, esse grande castelo do vampiro que Vorcaro construiu aqui em Brasília, em que está praticamente todo mundo envolvido, todos os políticos envolvidos, está todo mundo preso junto com Vorcaro nesse castelo do vampiro e foi todo mundo mordido. Resta saber quando foi essa mordida e quem é cúmplice e quem é vítima. Logo no começo da Compliance Zero, a gente estava falando de Dias Toffoli, né, com aqueles negócios, fazendo negócios com Daniel Vorcaro por meio do Resort Taiaiá, né, na venda do Resort Taiaiá. Logo depois teve a questão da contratação do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Depois chegou na direita, chegou nos bolsonaristas, Nicolas Ferreira, que voou nas asas de Daniel Vorcaro para fazer campanha eleitoral ali em 2022. Depois nós tivemos Flávio Bolsonaro que chamava Daniel Vorcaro de meu amigo, né? Passando o chapéu ali para tentar financiar o filme, o Dark Horse, o filme sobre a história do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí chegou no Centrão que está sempre tão envolvido com todos os problemas que a gente tem aqui em Brasília, né? Ciro Nogueira, o chefão do PP, Antônio Rueda, o chefão do Neo Brasil, os dois chefões dessa grande federação, União Progressista, né? Envolvidos com amizades, com fotos com Daniel Vorcaro. Nessa semana, nas últimas semanas, a gente teve Davi Alcolumbre tendo que dar explicações após a revista Veja trazer uma matéria falando que ele recebeu valores de Daniel Vorcaro. Hugo Mota, que viajou para Lisboa, ali ao lado de Daniel Vorcaro, com É Tudo Free, né? Cantando É Tudo Free, indo para Lisboa para participar ali de eventos na capital portuguesa e agora finalmente chegou em Jacques Wagner. Aliás, não podemos esquecer, não apenas tivemos também, né, essa semana a troca de mensagens, as novas trocas de mensagens reveladas de Daniel Vorcaro com aquele interlocutor misterioso e poderoso, com Daniel Vorcaro pedindo ali, olha, não deixe a PF e o MPF fazer sacanagem. Daniel Vorcaro que gostava de tanta sacanagem, né? Mas não queria que fizesse sacanagem com ele, queria só outros tipos de sacanagem e pedindo ali para esse interlocutor misterioso e poderoso que funcionava ali meio como um mordomo do vampiro ali, tratando dos problemas de Daniel Vorcaro nos bastidores aqui em Brasília. Chegou finalmente no Palácio do Planalto, chegou finalmente em Jacques Wagner. Nas últimas 24 horas a gente conversou com muita gente e todo mundo aqui em Brasília sabia que uma hora para outra ia chegar no PT e ia chegar no PT por meio da Bahia. Ia chegar no PT por meio das relações de caciques do PT da Bahia com Daniel Vorcaro e esse cacique foi Jacques Wagner. Na coluna até a gente contou, Daniel Vorcaro chegou a citar em sua delação Jacques Wagner e Rui Costa, o ex-ministro-chefe da Casa Civil de Lula também. E tudo isso, claro, o governo já esperava e o governo reagiu rápido. Como que o governo reagiu rápido? Desculpe. O governo, assim que saiu a notícia de que Jacques Wagner foi alvo da operação, o governo começou a conversar com jornalistas. Interlocutores do presidente Lula ligaram para a gente da imprensa e falaram assim, olha, o Lula não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O Lula vai continuar defendendo as investigações do caso Master, doa a quem doer. Só que tudo isso causou uma grande crise no PT. Por quê?
os aliados de Jacques Wagner dão uma outra versão para essa história. A versão de Jacques Wagner é: Lula prestou solidariedade. Lula me ligou para falar: olha, estou com você até o fim, estou com você, você vai ter direito de dar as suas explicações. E isso irritou muita gente do Palácio Planalto, Neila. Sim, agora, irritando muita gente do Palácio Planalto, o presidente Lula volta do G7 com essa bomba para ele ter que contornar e administrar em plena pré-campanha. Ele entendia que essa questão do Banco Master ia afetar só os Bolsonaro. Tinha até um vídeo, né, de Bolso Master que tinha sido divulgado naquele evento do PT aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. E agora o presidente Lula vai ter que lidar com isso. Como é que ele vai lidar? Ele vai continuar falando que vai ter que ter investigação doa quem doer? Ou ele vai tirar Jacques Wagner da liderança do Senado? Como é que vai ser esse segmento agora com o presidente Lula à frente dessa situação? Ou ele vai permanecer calado? A resposta para essa pergunta vai depender de para quem você perguntar. Se você pergunta para os aliados de Jacques Wagner, eles falam assim: está tudo ótimo. Jacques Wagner, o presidente Lula confia em Jacques Wagner, eles têm amizade de mais de 40 anos, são amigos, são parceiros, estão no PT, estiveram juntos em tantas campanhas eleitorais. Você acha que Lula vai largar a mão de Jacques Wagner agora? Lula sabe o que é ser investigado por questões falsas. Lula sabe o que é ser vítima dessa justiça imparcial que quer pegar ali alguns dos petistas, que quer prejudicar a campanha e a reeleição de Lula. Agora, se você vai falar com o Palácio do Planalto, a história muda. Se você vai falar, como eu falei, o Palácio Planalto estava preparado. Todo mundo aqui em Brasília sabia que o caso Master ia chegar no PT por meio da Bahia, que ia chegar ao PT, ia chegar a Lula por meio de caciques baianos. Então, o discurso no Palácio Planalto é: Lula não vai passar a mão na cabeça de ninguém, nem desse grande amigo de 40 anos que Lula tem, que é Jacques Wagner. E, mais do que isso, muita gente no Palácio Planalto defende. Jacques Wagner tinha que sair, que nem vocês estavam contando agora que o vice-líder do governo, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu. Muita gente no Palácio Planalto fala assim: olha, nesse momento de eleição, nesse momento de polarização, nesse momento em que a gente está conseguindo fazer Flávio Bolsonaro desidratar, Jacques Wagner vai se agarrar ao cargo. Mais do que isso, logo depois, né, ontem, quando teve a operação, Jacques Wagner foi à televisão, foi à Band News para falar, para dar a sua versão. E muita gente ficou mais irritada ainda com Jacques Wagner por causa dessa situação. Falando assim: olha, Jacques Wagner está indo para o buraco do Daniel Vorcaro, está entrando no castelo do vampiro de Daniel Vorcaro e quer que Lula entre junto com ele ali dando a mão. E não é hora de Lula fazer esse tipo de coisa, não é hora de Lula bancar o herói e tentar salvar o amigo ali de ser mordido por Daniel Vorcaro, de ser mordido pelo caso Master. É hora de Jacques Wagner largar a mão, entrar sozinho, se resolver, sair da liderança de governo e depois buscar uma reaproximação com Lula. Eleição é tudo, resta saber como Jacques Wagner vai agir. Nas últimas 24 horas ele irritou muita gente do Palácio Planalto. Os aliados dizem que está tudo bem. Olha, há bastante tempo a gente vem falando aqui no Metrópolis sobre Augusto Lima, sobre Ilha da Paixão, Cred Sexta e um possível envolvimento de isso tudo que a gente falou com o PT da Bahia. Agora foi comprovado. O Augusto Lima chegou a ser preso em novembro do ano passado, hoje ele está com medidas restritivas. Ontem, o ministro André Mendonça determina essa operação da Polícia Federal, mas não determina a prisão do Augusto Lima. Qual é o motivo para mantê-lo apenas nas medidas restritivas? Olha, essa foi uma explicação que a gente foi buscar com gente próxima do André Mendonça ali, gente que conversa com o André Mendonça, e eles explicaram que existe uma diferença fundamental entre Augusto Lima e Daniel Vorcaro. Os dois que foram presos na primeira fase da Compliance Zero, agora você tem um preso e um solto. O Augusto Lima, claro, foi alvo ontem da operação, busca e apreensão. Os advogados até falam que não viam motivo para essa busca e apreensão, já que ele tem colaborado com a justiça desde o primeiro momento. Agora, o que os aliados do André Mendonça explicam? Entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima, existe um sicário no meio do caminho. Daniel Vorcaro está preso por causa das relações dele, nas tentativas dele de obstrução de justiça por meio dessa milícia privada que era comandada pelo Luiz Felipe Mourão, que é conhecido como sicário, né? Em que houve a descoberta de conversas, a descoberta de pedidos de Daniel Vorcaro, de ameaças, de violência contra quem o incomodava. Augusto Lima não tem nada disso.
Ou a explicação é: qual seria o motivo do Código de Processo Penal para se pedir a prisão preventiva de Augusto Lima? Não há nenhuma tentativa, não há nada nos documentos apreendidos, não há nada na investigação que mostre que Augusto Lima esteja tentando obstruir de alguma forma as investigações. Então, não há motivo para prender. Daniel Vorcaro é diferente. Daniel Vorcaro foi solto na primeira fase da Compliance Zero, né? Ficou preso ali momentaneamente e assim que saiu da cadeia, continuou tentando obstruir as investigações e tinha poder para tanto. Vamos lembrar, Daniel Vorcaro conseguia acesso a investigações sigilosas da Polícia Federal, tinha acesso ao sistema da Polícia Federal, o sicário tinha contatos dentro da Polícia Federal. Né? Daniel Vorcaro, a gente viu ontem, revelação de mensagens, está nas nossas redes sociais do Metrópolis, está nas matérias do Metrópolis. Daniel Vorcaro mandando mensagem para o seu interlocutor misterioso, que ninguém sabe quem é, misterioso e poderoso, falando assim: não deixa o Andrei da PF, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, não deixa o Paulo Gonet, o procurador-geral da República, que ninguém de baixo faça sacanagem comigo. Então, Daniel Vorcaro tinha os meios, tinha as ferramentas necessárias para obstruir a justiça, para atrapalhar as investigações. Augusto Lima não tem, Neila. Zuc, eu tô com a coluna do Gadelha aberta aqui e tô vendo uma matéria interessante aqui que fala sobre abertura de CPI sobre o caso Master. É engraçado que sempre que o vento vira nessa história de caso Master, os partidos ou os espectros políticos decidem brigar pela abertura de uma CPI ou uma CPMI. Nesse momento, o PT é favorável à abertura de uma CPI desse caso? O PT está favorável à abertura de CPI desse caso há já algum tempo, desde que ele sentiu de que a CPI do caso Master, ou uma CPMI do caso Master, né, gente? CPI é ou na Câmara ou no Senado, CPMI são as duas casas juntas, mas no fundo é a mesma coisa, só vai mudar os participantes. O PT está defendendo uma CPI do caso Master já há algum tempo, por causa que sentiu que poderia envolver Flávio Bolsonaro, o principal adversário de Lula nas eleições de outubro que cada vez estão mais perto, né? Agora, de ontem para hoje, novamente, o discurso foi de reforçar. Todo mundo sabe, do mais baixo clero de Brasília até o grande cacique político, não vai ter nem CPI nem CPMI do Master. Davi Alcolumbre já avisou que não vai ceder às pressões políticas para abrir uma CPI, faltando 3, 4, 5 meses para as eleições nacionais. Eleições que interessam a todo mundo e CPI, você sabe como começa e não sabe como termina. É muito imprevisível. Então, ele não vai ceder às pressões. Teve sessão do Congresso, muitos parlamentares foram lá, você tem obrigação, já temos jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de que o seu papel é simplesmente abrir a CPI. E Davi Alcolumbre fala assim, não, a pauta é minha, quem decide a pauta sou eu, se vocês acham que eu tenho obrigação, vão ao Supremo. No Supremo esse caso está com o Nunes Marques, que também mantém um silêncio sepulcral sobre o caso. Não se manifesta, deixa o caso na gaveta ali e enquanto isso a CPI vai ficando. Então é muito fácil você defender CPI e CPMI quando você sabe que ela não vai ser aberta. É como o político que sabe que vai perder a eleição. Você pode prometer qualquer coisa, porque você não vai ter que cumprir, você não vai ganhar a eleição. Se eu me candidatar para a eleição, eu posso prometer que eu vou construir a Estátua da Liberdade aqui no meio da esplanada dos ministérios. Tanto faz, eu não vou ganhar a eleição, não tenho nem partido político, eu posso prometer o que for. Então é mais ou menos isso. A gente pode articular isso, Zuc. Podemos tentar, vai que o povo gosta ali. Então a Estátua da Liberdade, eu falo ali com o velho Davão, o Luciano Hang, para construir uma Estátua da Liberdade no meio da esplanada do Ministério. Brincadeira, gente. Vai que alguém faz o sério, corte de internet, é terrível. Em todo caso, o PT passou de ontem para hoje, reforçou essa coisa. Queremos que abra a CPI do Master, porque isso é uma maneira de você se proteger, uma maneira, olha, independentemente de quem esteja envolvido, nós como partido, nós como bancada, nós como políticos unidos, queremos que a investigação vá até o fim, doa a quem doer. É o discurso que o Planalto defende que o Lula faça. Mas é uma bravata no fim das contas. Mas no fundo, como não vai ser aberta a CPI,
É uma bravata. É o mesmo discurso que o PL fez no dia que saíram as trocas de mensagens com Flávio Bolsonaro, falando assim: meu amigo Vorcaro, com a gente não tem meias palavras, estamos juntos até o fim. Rapidamente o PL, o próprio Flávio Bolsonaro chegou e falou assim: eu defendo a CPI do Master, vamos investigar isso até o fim. É muito fácil defender CPI quando você tem esse grande muro na frente chamada Davi Alcolumbre, que não vai deixar. É estratégia, é política, rede social tá aí para isso mesmo, faz parte da propaganda, faz parte do discurso, mas não vai ser aberta. Mas, para a rede social, para o eleitorado ali, funciona como uma defesa na linha do tipo, não poupamos ninguém, né? Não vamos defender os nossos simplesmente porque são os nossos aliados, né? É aquela coisa. Ninguém solta a mão de ninguém até que começa a prejudicar, né? Eleição política é mutualismo. A gente tem relações enquanto te beneficia e me beneficia, quando é benéfica para ambos. Quando um de nós começa a prejudicar o outro, aí todo mundo solta a mão e seja cada um por si, Deus por todos, é mais ou menos isso. Nesse momento, por enquanto, o Jacques Wagner está ainda próximo ali e tal, mas se sentir que se os políticos do PT sentirem que Jacques pode prejudicar suas próprias campanhas eleitorais, aí é isso, vai defender CPI, vai defender o que for necessário para que cada um seja reeleito em outubro, né? Como é que é como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, pirão pouco, minha farinha primeira, qualquer coisa assim, eu sou péssimo nesses mas é basicamente isso, tem pouco pirão, tem pouca farinha, meu pirão primeiro, para eu ter certeza que eu vou me alimentar. É mais ou menos isso que acontece entre o PT e Jacques Wagner nesse momento, mas muito simples, não tem CPI, não vai ter CPMI do Master. Claro, depois das eleições a gente vai ver como que vai ser a configuração do Congresso e como Davi Alcolumbre vai se relacionar com o presidente eleito. Olha, para a gente não deixar passar esse assunto, já teve ligação do presidente Lula para o Jacques Wagner. A gente sabe qual foi o teor dessa ligação? Então, a nossa repórter, a Carolina Nogueira, repórter da Coluna, ela conversou com gente ligada ao Jacques Wagner que presenciou essa conversa, né? Jacques Wagner teria atendido a ligação, Lula ontem tentou ligar várias vezes para o Jacques Wagner e uma dessas tentativas, Jacques atendeu. Quando ele atendeu, ele botou no Viva Voz e quem estava presente conseguiu ver como foi essa conversa. Claro, importante frisar, gente, isso aqui é a versão dos aliados, dos interlocutores do Jacques Wagner, o Planalto da outra versão. Segundo os interlocutores do Jacques Wagner, foi uma conversa descontraída, foi uma conversa em tom ameno. Jacques Wagner até mesmo brincou ali, falando assim: todo ano eleitoral me envolvem em uma operação, né? Eu sou sempre o escolhido, eu sou sempre o alvo dessas operações em ano eleitoral. Lula então teria prestado solidariedade ao amigo ali, falado assim: não, olha só, veja bem, que pena que aconteceu isso, mas estamos juntos ali, né? Não sei se foi com essas palavras, mas prestou solidariedade ao Jacques Wagner, segundo os interlocutores do Jacques Wagner. Jacques Wagner, nas últimas 24 horas, tem se dedicado muito a mostrar: olha, Lula não largou a minha mão, eu não vou deixar a liderança de governo, estamos juntos, eu sou do núcleo duro do PT, eu sou líder do PT no Senado Federal, é um cargo importante, ninguém vai largar minha mão agora. Novamente, no Planalto, tem outra versão. Ministros palacianos, gente graúda do Palácio Planalto, fala: Jacques Wagner está tentando envolver Lula nisso. Jacques Wagner está entrando no Castelo do Vampiro, falando assim: Lula, vem comigo que a gente consegue. Vem comigo que a gente vai sair dessa furada juntos. Gente do Planalto fala: Lula não vai. Lula não vai. Lula, a frase que um ministro falou para o Igor da Coluna, o Igor Gadelha da Coluna, foi assim: o Lula não passou a mão na cabeça nem do próprio filho, do Lulinha, no caso do INSS. Você acha que ele vai passar a mão na cabeça do Jacques Wagner por causa do caso Master, esse caso que provavelmente vai ser o grande tema das eleições? Você acha que o Lula vai, nesse momento de queda do Flávio Bolsonaro nas pesquisas e de crescimento dele, você acha que o Lula vai se envolver no caso Master por causa que o Jacques Wagner quis levar apartamento de 2,5 milhões para casa? Isso não vai acontecer. Então é essa crise interna do PT no momento. A gente fala: não, vimos o Lula ligar, vimos o Lula prestar solidariedade, tamo junto, ninguém larga a mão de ninguém. No Palácio do Planalto fala assim: prioridade, reeleição do Lula. A prioridade é o Lula crescer nas pesquisas, e não dá para crescer nas pesquisas
tendo um aliado ali com a mordida de Daniel Vorcaro no pescoço. Adorei a analogia do vampiro, vou usar. Pode usar, fica à vontade. Muito bem. Tá certo. Olha, para mais analogias vampirescas, a coluna Igor Gadelha, as matérias, reportagens do Gustavo Zucchi estão sempre lá, coluna quentíssima sempre para vocês. Zucchi, muito obrigada pela participação com a gente. Imagina, sempre um prazer, Neila. Até a próxima. Até. Vem para cá que a gente